Olá, pessoal. Bem-vindos ao Redescobrindo o Caminho. Hoje vamos explorar grandes perguntas. Por que existem conflitos entre Hamas e Israel? Haveria na Bíblia alguma explicação espiritual para isso? Existe alguma chave para a resolução desse conflito? Hoje vamos explorar um dos recantos mais sombrios da história humana. Mergulharemos em algo real e palpável, o ódio ancestral aos judeus. Estamos nos referindo ao antissemitismo moderno, ódio ao judeu, que se disfarça de antisionismo, ódio ao Estado de Israel. Ou seja, estamos falando sobre a tentativa de se deslegitimizar e criminalizar a existência de um Estado judeu. As impressões digitais dos espíritos ligados ao desejo de extermínio dos judeus podem ser vistos claramente no ataque do Hamas e na reação de seus apoiadores. A horda que emerge do lamaçal do desdém e da ignorância repete mantras malignos que nos lembram o que relata o Salmo 83. Os teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem, vinde, risquemo-los de entre as nações e não haja mais memória do nome de Israel, pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti. Poderia parecer um exagero buscar nas histórias da antiguidade explicação para os eventos atuais. Porém, como dizem os sábios judeus, história judaica é profecia. O mundo espiritual está entrelaçado a eventos políticos e religiosos. Existe um personagem bíblico que parece estar particularmente associado a esse espírito genocida contra os judeus, Amaleque. Esse povo, esse espírito, é bastante antigo. Vejamos, Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será destruição. Números 24, 20. Porém, esse povo, esse espírito, está na mira de Deus. Ele promete, hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Êxodo 17, 14. Quem era Amaleque? O que significa riscar a memória de Amaleque? A referência à terra dos amalequitas aparece pela primeira vez em Gênesis, em meio a um relato de uma guerra envolvendo 9 nações antiquíssimas. Essa guerra poderia até ser considerada como a Primeira Guerra Mundial da época. Nessa ocasião, não são apresentadas informações sobre quem seriam os amalequitas. A única coisa que ficamos sabendo é que eles moravam em uma região chamada Hazazon Tamar. Ora, Hazazon em hebraico significa arrogante e Tamar significa tamareira. Ora, as tamareiras são árvores resistentes. Suas sementes duram muito tempo e podem ser plantadas depois de vários anos guardadas. Ora, o espírito de Amaleque, o espírito de arrogância, é como uma árvore resistente, difícil de ser erradicada e cujas sementes são muito duráveis. Os amalequitas realmente entram em cena no livro de Êxodo. Nessa ocasião, o exército amalequita veio e atacou Josué e seus homens. Eles tiveram que lutar duramente para se defender. Venceram, pois Moisés orava por eles. Então, Deus promete. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isso para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória, Zahar, de Amaleque de debaixo dos céus. Porquanto jurou o Senhor, haverá a guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. No relato bíblico fica claro que o ataque sofrido por Israel foi precedido de brigas e dúvidas internas, o que favoreceu o terreno para um inimigo. Agora,
O que teria motivado Deus a proferir um juramento tão extremo sobre os amalequitas? Afinal de contas, esse tipo de palavra não é comum nas Escrituras. O que poderia significar? Haverá a guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração? Analisemos com cuidado. Existe aí uma dica de que Deus não está se referindo somente a um personagem ou a um povo, mas Ele está falando sobre um espírito, um esquema maligno que se repete de geração em geração, independentemente de quem seja esse povo, independentemente de raça, etnia ou nacionalidade. Esse é um espírito que Deus quer combater. No livro de Deuteronômio, aprendemos o motivo pelo qual Deus reprovou tanto o comportamento dos amalequitas. Vejamos. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. O ataque sorrateiro e covarde de Amaleque, que feriu todos os fracos que iam na retaguarda, tinha como alvo primeiramente aniquilar os mais indefesos, mulheres e crianças. Esse é o DNA do espírito amalequita. Ora, essa também é a marca dos ataques terroristas do Hamas contra Israel no dia 7 de outubro de 2023. Muitos anos após esse ataque no deserto, depois de Israel já ter entrado na Terra Prometida e estabelecido um reino judeu, o rei Saul é desaprovado por Deus, que lhe retira o cargo por um erro aparentemente pequeno. Após uma batalha contra o inimigo, ele deixa vivo Agag, o rei dos amalequitas. Isso contraria a clara instrução que lhe foi dada. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói tudo o que tiver, e nada lhe poupe. Anos mais tarde, a semente do mal rebrota na Pérsia, atual Irã. O rei da Pérsia, sob a influência de um homem chamado Amã, assinou um decreto genocida contra os judeus que haviam sido transportados para lá. Esse tal Amã, esse amigo do rei da Pérsia, é descrito como um agagita, ou seja, como um descendente de Agag, o rei dos amalequitas. Aquilo que Saul falhou em eliminar completamente, retornou assombrando o povo de Israel. Esse Amã, o agagita, ou seja, a amalequita, ficou furioso pelo fato de que Mordecai, primo da rainha Éster, não ter querido se inclinar diante dele. E como ele era um rasazon, ou seja, arrogante, esse simples fato o levou a planejar um genocídio. Ora, os judeus sempre incomodaram os déspotas. Os déspotas gostam de ser tratados como deuses. Mas os judeus dizem, existe um Deus e ele não é você. A história de Éster dá origem à festa de Purim, ou seja, a festa da sorte. Amã lançou sortes Purim para escolher a data para realizar seu plano de genocídio. Porém, ironicamente, a data que ele escolheu se tornou a data da celebração da reviravolta. Anos mais tarde, a história de Purim se tornou quase que como uma obsessão para os nazistas. Como observa o historiador Martin Gilbert, os nazistas estavam bem cientes dos feriados judaicos e os usavam para sua selvageria. Por isso, esses dias tornaram-se conhecidos pelos judeus como o calendário de Goebbels. Muitas atrocidades foram cometidas, especialmente em Purim. Por exemplo, em 1942, na festa de Purim, 10 judeus foram enforcados pelos nazistas em vingança por Amã. Em um discurso do dia 30 de janeiro de 1944, Hitler alertou aos seus subordinados de que, se os nazistas fossem derrotados, os judeus poderiam celebrar um segundo Purim triunfante. Isso seria o fim. É importante observar que o que Hitler praticou
já havia sido plantado anteriormente. Em 1543, Lutero publicou um livro intitulado Sobre os Judeus e as Suas Mentiras. Lutero, conhecido como pai da Reforma Protestante, adotou uma retórica violenta e inflamada contra os judeus. Ele argumentou que as suas sinagogas e escolas deveriam ser incendiadas, suas casas destruídas, seus livros religiosos confiscados e seus rabinos proibidos de ensinar. Ele também encorajou a matança de judeus. A semente amalequita, antissemita, plantada por Lutero, cresceu e se transformou no que hoje conhecemos como o Holocausto. Outra obra literária de forte inspiração amalequita nazista é o Hadith. O Hadith é uma importante fonte de jurisprudência do islamismo. Vejamos. A hora não começará até que os muçulmanos lutem contra os judeus e os muçulmanos matem os judeus. Até que um judeu se esconda atrás de uma rocha ou de uma árvore e a rocha ou a árvore diga: ó muçulmano escravo de Alá, há um judeu atrás de mim, venha e mate-o. Os hadith, que foram compilados no século 8 e 9, são amplamente aceitos e formam o núcleo das crenças islâmicas. Também esses hadiths serviram de inspiração para o estatuto oficial do grupo terrorista Hamas. Nele está escrito: Israel existirá e continuará a existir até que o Islã o destrua, tal como destruiu outros antes dele. Marty Iman Hassan al-Banna. Isso não lembra o que está escrito no Salmo 83? Sobre o que dizem os inimigos de Israel? Vinde, risquemo-los de entre as nações e não haja mais memória do nome de Israel? Também no estatuto diz: não há solução para a questão palestina exceto através da Jihad, Guerra Santa. Iniciativas, propostas, conferências internacionais são uma perda de tempo e esforços vãos. Baseado nesses princípios, não é preciso ser um gênio espiritual para ver que a semente de Amaleque brotou novamente. O DNA de Amaleque é visível no ataque covarde que o grupo terrorista Hamas perpetrou contra Israel no dia 7 de outubro de 2023. Entretanto, aguardamos a resposta daquele que prometeu uma reviravolta. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o meu nome. Se falharem essas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim. Jeremias 31, 36. Baseado nas palavras sagradas, concluímos que a existência de Israel permanecerá inabalável até que o sol se apague, a lei da gravidade cesse e tudo desmorone. Por isso, nenhuma nação, nenhum grupo terrorista conseguirá fazer com que a descendência de Israel deixe de ser uma nação diante de Deus. Terminamos assim o vídeo de hoje. Espero que vocês possam refletir nessas palavras que estudamos. Lehi Traot. Querido inscrito, se você gosta de nosso conteúdo, não deixe de visitar nosso site redescobrindoocaminho.com.br para estudarmos a Bíblia juntos com artigos, vídeos, conteúdos interdisciplinares e muito mais.